paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o pastor Jean. Venho mais uma vez aqui deixar uma mensagem ao seu coração. Gostaria que você pegasse sua Bíblia, abrisse comigo juntamente no Evangelho de João, capítulo 18, verso 4 ao 10. Será o texto que nós iremos ler hoje. Peço ao Senhor Jesus que nos abençoe, que essa mensagem venha trazer fé, esperança e inspiração do Espírito Santo para a sua vida, para o seu ministério, para que Deus nos abençoe em nossa chamada ministerial. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse: A quem buscais? Responderam: A Jesus de Nazaré. Disse Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Anote aí, Judas. Quando, pois, disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou a perguntar: A quem buscais? E disseram: A Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscai a mim, deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: Dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, anote aí, Pedro, que tinha espada, desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Anote aí, Malco. Esse contexto aqui fala sobre a traição, onde Judas Iscariotes traiu Jesus e Jesus foi preso. Quero dar um tema para essa mensagem que é 4 homens e 4 ministérios. O Evangelho de João foi escrito por João há cerca do ano 80 a 90 depois de Cristo, provavelmente na cidade de Éfeso, aonde o apóstolo João fazia a sua obra evangelística, pregando a palavra, ensinando a palavra e escrevendo também as epístolas gerais que ele escreveu também. Mas nesse contexto aqui, ele narra a prisão de Jesus, como já disse, e nós tiramos algumas lições para nossas vidas. Como eu digo aqui, 4 homens e 4 ministérios. Nós encontramos Judas Iscariotes, Pedro, Malco e Jesus Cristo. O primeiro homem que eu quero destacar aqui é Judas Iscariotes, o homem traidor com o ministério morto. Judas tinha na sua vida a característica de ser um ladrão. Ele era um discípulo de Jesus, caminhava com Jesus, viu tudo o que Jesus fez, mas ele desviava recursos que os discípulos recebiam, olhando sempre para as coisas terrenas e materiais, buscando sempre os seus benefícios próprios. Aquilo que chegava na mão dele, porque ele era um tesoureiro do grupo, entre os 12 discípulos, ele desviava parte para ele. Então, ele era um traidor. E aquele que trai no ministério, aquele que desvia recursos para si, a sua carreira ministerial não vai muito para frente. O seu ministério é um ministério morto, aonde chega um ponto que ele não prega mais, não evangeliza mais, não ganha mais almas para Jesus e não consegue mais adorar Jesus. Reconhecer que Jesus é o mestre, disposto a vender Jesus por 30 moedas. O seu ministério não tem frutos. Outro ministério que nós vemos aqui é Malco. Malco, ele não foi um dos discípulos de Jesus, mas ele era um servo do sumo sacerdote. Segundo ponto que eu coloco aqui é Malco, um homem serviço com ministério curado. Malco estava exercendo a sua função de servo do sumo sacerdote. Ele foi prender Jesus. Ele estava sob comandos de homens que estavam acima dele. Mas pode ser que Malco também ele queria se tornar um sacerdote, queria crescer na sua carreira ministerial, na sua profissão, queria exercer os trabalhos do templo. Então, com a sua orelha cortada por Pedro, que Pedro também era um homem que estava com Cristo, mas era um homem impulsivo, Pedro cortou a orelha direita de Malco.
Se Pedro cortou a orelha direita de Malco, Malco não poderia mais crescer no seu ministério, porque tinha uma imperfeição no seu corpo. Justamente, se ele quisesse se tornar um sacerdote, teria que ter o seu corpo perfeito. Levítico 21 fala isso. Porque seria sacrificado um carneiro, derramado sangue, passado o sangue do carneiro na orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. Se Malco tivesse faltando um pedaço da sua orelha, não conseguiria mais crescer no ministério. Porém, aconteceu isso com ele, mas Jesus estava ali. Jesus estava ali e tocou em Malco, curando Malco e dando a oportunidade de Malco continuar o seu ministério. Muitas das vezes, o homem, às vezes, até anda com Jesus, está servindo no ministério, faz de tudo para defender Jesus, e com isso acaba ferindo aqueles que estão servindo, aqueles que estão exercendo o seu trabalho, matando o sonho de algumas pessoas. Mas quando Jesus tem propósito na vida de alguém, Jesus toca e cura, dando a chance e a oportunidade para aquela pessoa continuar a servir, a sonhar e exercer e crescer no seu ministério. Então, se o seu ministério parou por alguma forma, se alguém feriu o seu coração, se alguém feriu você, deixa Jesus te tocar e siga em frente. Continue a sonhar e crescer no ministério onde que Deus te colocou. Outro ponto que eu vejo também é um homem impulsivo e um ministério a ser preparado, que é Pedro. Pedro, ele tinha essa característica na vida dele, ser impulsivo, queria sempre agir sem pensar. Foi o caso de Malco. Daria vida para defender Jesus, mas negou Jesus 3 vezes. Não estava tão preparado assim para servir no ministério. Então houve o tempo de preparação de Pedro. Ele negou Jesus, depois o galo cantou, Jesus olhou para ele e aquele olhar mexeu com Pedro. Pedro sofreu com aquele olhar, com aquela situação a quem negou Jesus, querendo voltar à prática da pescaria. Mas Jesus o chamou, Jesus o escolheu, Jesus tinha um tempo para Pedro se preparar. Quando Pedro toma a atitude de voltar a pescar na beira da praia, Jesus estava lá, na areia, esperando Pedro reconhecer que Jesus estava ali. Pedro volta para a praia, para a areia. Jesus conversa com ele. Jesus o prepara, dizendo: segue-me. E Pedro teve o seu ministério tratado, preparado por Jesus, aonde ele foi o grande evangelista do Pentecostes. Em sua pregação ganhou 3.000 almas para Jesus. Seu ministério foi um ministério com excelência. Se tornou um homem entendido das coisas de Jesus, entendeu o propósito, estava preparado para servir. Também vejo o quarto ponto aqui, o homem perfeito e o ministério perfeito. Somente Jesus é o homem perfeito e teve o seu ministério perfeito. Só encontramos perfeição nele. Ele sim veio como homem, mas também veio como Deus. Ele ensinou a amar, a pregar, e ele fez a sua obra de salvação, mostrando ao mundo que o reino de Deus já havia chegado. Ele perdoou aqueles a quem o perseguiu, aqueles a quem maltrataram, aqueles a quem crucificaram. Jesus clamou ao Pai dizendo: perdoa porque não fazem, sabe o que fazem. Então, Jesus sim foi o homem perfeito com o ministério perfeito. E você que está no ministério, olhe para Jesus. Fique atento com as ciladas que Satanás às vezes colocam na vida do homem, tentando trazer no coração do homem situações para que desvie recursos do ministério para matar o seu ministério. Se alguém te feriu, Jesus te toca e te cura para você servir. Se você precisa ser preparado ou está sendo preparado, Jesus te chamou. Tudo acontece no tempo certo. Se quiser ter o ministério perfeito, só olhar para Jesus.
Amém, meus irmãos? Deus te abençoe. Eu deixo aqui mais uma mensagem, que essa mensagem venha te abençoar.